Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. A presença do Senhor aqui nesse lugar. Nós estamos, além de reunidos aqui hoje, amanhã, para dedicar ao Senhor um tempo de adoração. Nós também estamos agradecendo ao Senhor por ter nos trazido até aqui. E Deus me fez pensar nesses dias no que tem que ser a essência daquilo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Aqueles que puderem ainda permanecer em pé para essa leitura. Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode se assentar, por favor. Amém. O tema desse encontro especial, desses 2 dias, é plenitude no louvor. E louvor é uma das expressões de adoração. E embora nós estejamos tão acostumados com essa expressão adoração, né? Aqui no nosso contexto, na nossa casa, já falamos tanto sobre isso, dos nossos cultos, um tempo específico, por exemplo, para o momento do louvor sempre é reservado. Adoração não é uma coisa assim tão simples de conceituar. Mas como Deus falou ao meu coração nesses dias a respeito da essência, das razões pelas quais inclusive a gente adora. Então,
eu fui pesquisar alguns dicionários e basicamente, bem sinteticamente, o que se fala a respeito de adoração é que adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. Nós sabemos quem é, né? A adoração pura expressa a veneração sem fazer petição alguma e pressupõe autorrenúncia e entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus, que por vezes nem inclui oração por necessidades, mas ações de graças pelas bênçãos. O dicionário Wycliffe, em especial, diz que a adoração na Bíblia é representada principalmente por duas palavras. No hebraico, em especial no Antigo Testamento, por mais de 100 vezes, a expressão usada para adoração é shahai, significa curvar-se, prostrar-se. No Novo Testamento, né, a palavra grega proskuneo significa prostrar-se também, mas também prestar homenagem. Só esta expressão no Novo Testamento é usada 59 vezes. Essas duas palavras são constantemente traduzidas por adoração, por quê? Porque elas denotam não apenas o que se faz na atitude, na atividade de adorar, de curvar-se, de prostrar-se, mas elas denotam a importância, o valor daquele que recebe a honra ou a devoção. Também os termos adoração e digno normalmente vêm unidos, e em especial no texto de Apocalipse, quando acontece a descrição, né, dos 24 anciãos prostrando-se diante daquele que se assenta no trono. Então essas duas expressões vêm ligadas. Além das duas palavras, estas que nós falamos, né, a principal do Antigo Testamento, do Velho Testamento, citada mais de 100 vezes, e proskuneo no Novo Testamento, há um extenso vocabulário, tanto no hebraico como no grego, definindo ainda mais e de uma maneira um pouco mais ampla essa atividade de adoração. E aí fala não apenas de uma atitude ou de uma expressão, por exemplo, daquilo que nós estamos aqui fazendo coletivamente, mas que também é feito individualmente, que é essa atitude movida por uma devoção interior de curvar-se, prostrar-se, render honra. Mas palavras também relacionadas à adoração significam trabalhar, servir, adorar. Amém? Estão adorando aí agora também. Amém? E, além disso, também há expressões faladas, por exemplo, sobre muito do que a gente faz aqui, que é prestar serviço religioso, não só ligado à música, mas a todas as coisas que nós fazemos. Desde a pessoa que nos recebe ali na frente com um sorriso, né, até os irmãos que com carinho, cuidado, ajudam, limpam o ambiente para que a gente possa estar aqui. Isso, se está relacionado à prestação do serviço religioso, tem a ver com adoração. Temer ao Senhor também é sinônimo próximo do que significa, né, adoração, também vem relacionado a esses termos. E em especial, então, vários teólogos associam o temor do Senhor também a um dos significados amplos de adoração, por causa, né, do que Jesus respondeu lá em Mateus 4:10 a Satanás, falou: somente ao Senhor adorarás, que é na verdade uma repetição de Deuteronômio 6:13. Mas mais palavras, por exemplo, como ficar admirado, reverenciar, e até, né, a própria religião tresqueia, que é uma palavra grega, diz respeito também a adorar. Resumindo,
Na perspectiva bíblica, adoração tem a ver com devoção, contemplação. Contemplação é uma palavra, vamos combinar, né? Difícil de ouvir hoje. Nós, as Martas, né? A nossa geração de Marta, que está sempre só muito preocupada em fazer, agir, correr atrás, tal, manter o negócio acontecendo, que é importante também, amém? É importante, né? Tem um pastor amigo nosso que ele falava assim, que se a Marta não fosse cozinhar, a Maria não comia, né? Mas ele foi carnal. Contemplação, serviço, reverência, admiração, honra, o próprio temor, tudo isso tem a ver com uma disposição interior. Uma disposição interior que por vezes é expressada externamente de várias formas, todas essas que nós lemos, incluindo aquilo que nós estamos fazendo. Deus espera receber adoração do seu povo, de todas essas formas, amém? Deus espera receber, por isso que inclusive algumas pessoas dizem que adoração não é só o que a gente faz, é também o que a gente é. É o que a gente é, precisa ser a expressão da nossa própria vida. Adoração tem que ser aquilo que sai de nós em tudo. Quando você cuida da casa, quando você cozinha, quando arruma, quando cuida das crianças, quando sai para trabalhar, quando está no trânsito, aleluia. Essa parte eu preciso lembrar bem, né? Quem olha assim nem sabe que eu preciso ter domínio próprio no trânsito às vezes, né? Tiago que sabe. Sou brava, gente, né? E às vezes eu sou brava. Mas a adoração tem a ver com tudo isso. E Deus espera sim a adoração de nós, do seu povo, dos seus filhos. Na verdade, quando a gente para pensar a respeito, né, de como Deus espera, Ele não só espera, Ele ensinou o seu povo. Dá uma olhada no Pentateuco e você vai ver uma grande porção das escrituras do Pentateuco só dedicada, sabe ao quê? Por exemplo, ao levantamento do tabernáculo. Ao levantar do tabernáculo, todas as peças, cada uma delas, seus detalhes, quem devia fazer, como devia fazer, o desenho que devia ter, como ia carregar, quem ia carregar. A instituição de diversas festas, assembleias solenes, a liturgia que devia ser feita em cada uma dessas ocasiões. Deus levantou e instituiu diversas ocasiões em que o povo ia estar assim como nós. Sabe fazendo o quê? Adorando, agradecendo, trazendo os frutos da terra. Cada festa tinha um significado, diversos, inúmeros. Deus gastou tempo falando desse assunto. E eu gastaria muito mais falando do resto inteiro da Bíblia, não vai dar. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não apenas está no coração de Deus no sentido de receber, mas Ele se preocupou em nos orientar a respeito disso. E sabe por quê? Em especial, e foi aquilo que o Senhor mais falou no meu coração nessa semana, por causa de uma verdade que também permeia as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar de alguma maneira, por outros sinônimos, através de outras pessoas, mas você vai encontrar uma verdade espiritual que Jesus, lá em Marcos 7:6, reverberou de Isaías, o profeta que nós lemos, mas que também esteve na boca de outros profetas e que inclusive aparece na história de Caim e Abel, de alguma maneira. E a verdade é a seguinte: embora Deus espere, Deus queira, Deus tenha ensinado, Deus faça questão da adoração, Ele não vai receber adoração de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não vai receber uma adoração divorciada daquilo que nós temos no nosso coração. Entenda bem, querido, Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser bajulado.
ou mesmo enganado com o que quer que a gente faça ou diga que não corresponda àquilo que está no nosso coração. Podem projetar novamente para nós Marcos 7:6? Jesus, ele estava falando para o povo naquele momento, e os advertindo e dizendo: olha, bem que o profeta Isaías falou a respeito de vocês. Falou o quê? Cuidado com a hipocrisia, prestem atenção. Esse é um pecado antigo. Esse é um pecado antigo. Esse povo me honra com os lábios, canta bem, trabalha, serve, prega, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção, a verdade espiritual aqui, e eu poderia ler diversos outros textos para você, inúmeros, até o próprio texto ali de Malaquias 3:10, tão conhecido que a gente lê tanto na ceia. Você já experimentou ler o capítulo anterior? E dá uma olhada naquilo que Deus fala a respeito do que era oferecido para Ele. Ele está dizendo assim: não sou obrigado a receber o que não serve, não sou obrigado a receber o que não presta, não sou obrigado a receber o que foi feito de qualquer jeito, não sou obrigado, não receberei. É impactante. O nosso louvor precisa ser fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Isso é uma verdade. O nosso louvor precisa ser aquilo que Jesus mesmo disse lá para a samaritana em João 4:23-24. Precisa ser algo que é expressado, mas que corresponde a uma verdade do nosso interior. O Pai busca aqueles, os adoradores. Quais são? Os que adoram como? Em espírito e em verdade. Essa é a hora, já chegou. Jesus disse assim: inaugurei um tempo em que isso vai ficar ainda mais claro do que o meu Pai já tinha falado por gerações antes de mim. Um tempo de um exército de gente diferente. Um tempo de gente que vai me entender, que vai me conhecer e que de maneira verdadeira vai me servir, vai me louvar, vai se prostrar, vai fazer todas as outras coisas, todas as expressões daquilo que realmente é adoração, expressão da devoção interior, da verdade interior. Eu sou de Deus, Deus é meu, eu o amo, Ele me salvou, me resgatou. Tudo que seja expressão desta verdade interior em nós. Mas sabe, esse texto que nós lemos de Isaías 6 fala a respeito do chamado de Isaías. E Isaías foi especialmente chamado para pregar uma palavra difícil, complicada. E no capítulo 1, nós não vamos ler, mas se você quiser anotar para ler depois, no capítulo 1, especialmente dos versículos 10 a 15. Então, nós vemos uma coisa espantosa: o mesmo Deus que ensina, que gasta tempo falando sobre adoração, que faz questão da adoração do seu povo, que diz como seu povo, como eles devem fazer isso, para que venha a glória. Vocês se lembram de quando o tabernáculo foi dedicado por Moisés? A Bíblia diz, eu acho impressionante, tem gente que não tem muita paciência, mas eu te recomendo a ler, né, com a ajuda do Espírito Santo, aí, com graça, e leia com calma, sabe, Êxodo e depois Levíticos, e em especial quando Deus começa a dar as orientações para Moisés a respeito do tabernáculo. Sempre foi uma coisa que me impressionou, é que, como eu falei, de tudo, do menor utensílio até as cobertas, o tipo de cobertura, as traves que seguravam, tudo tinha medida exata, o tipo, a natureza do tecido, de tudo que ia ser usado. Deus é detalhista, amém? Amém? Tem umas horas que a gente vê uns arranjos, uns negócios assim, eu vibro, né? Na hora, você fala, meu Deus, que dissonante foi essa? Né? Eu amo.
Eu fico pensando em Deus, que é bem, né, sabe bem mais do que eu isso. Como Ele não ama essas expressões, né? Mas Deus é detalhista. E aí a Bíblia vai dizendo assim, que Deus falou para Moisés, e aí fala na sequência: Moisés fez tudo conforme a palavra do Senhor. Moisés fez tudo conforme a palavra do Senhor. Você vai ver essa repetição diversas vezes, incontáveis vezes. Fez tudo conforme a palavra do Senhor. E o servo Moisés fez tudo conforme a palavra do Senhor. Fez tudo conforme a palavra do Senhor. Quando o templo é dedicado, que começa conforme a palavra do Senhor, acho incrível, o refrão continua. E tudo conforme a palavra do Senhor. Os sacerdotes vestidos Arão, seus filhos, com todas as vestes sacerdotais que tinham sido feitas conforme o decreto do Senhor, conforme a orientação a Moisés pelo Senhor. Então a fumaça enche o tabernáculo, acontece aquela coisa poderosa, maravilhosa. Deus ama o que está acontecendo aqui, querido. Eu sei que tem muita gente que não pôde vir, porque realmente, né, está impedido. Mas sabe, talvez tenha pessoas que não vieram, sabe por quê? Porque isso aqui não era os 7 passos para conquista da terra prometida, viu, pastor? Talvez. Porque não era, vem aprender como ser mais próspero em 3 passos. Porque o tema desse negócio aqui era: nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Deus ama isso. Mas impressionantemente, Isaías é chamado para pregar uma mensagem de advertência pesada para aquele povo, e ela é inaugurada com esse texto que eu falei para você. E nele o que Deus diz é: parem de me adorar, porque eu não aguento, estou farto, eu não suporto o sacrifício. Parem de me oferecer o sacrifício, eu não quero. Parem. Quem disse para vocês virem aqui? Eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui no pátio do templo. Tem uma tradução que diz assim: a oração coletiva de vocês, Eugene Peterson na mensagem diz assim: a oração coletiva de vocês nem façam, porque a hora que vocês fizerem eu vou virar de costa. Você já imaginou? Semana que vem nós vamos estar aqui, uma semana orando, separando 7 dias para vir aqui clamar ao Senhor pelos próximos 7 meses desse ano, crendo naquilo que Ele vai fazer, no que foi profetizado. Eu creio no que o Cleveson falou. Eu creio que esses dias também serão proféticos, porque o louvor costuma ser aquilo que antecede a ação do Senhor. Em diversas vezes isso aconteceu. Se Deus nos chamou para estar nesses dias aqui, moveu o coração, dirigiu, talvez a gente pense assim: puxa, mas né, o pessoal das equipes de louvor envolvidos, foi tanto trabalho, tanto ensaio, a gente sabe como é que é, né? Então a galera aí do primeiro que chega e o último que sai, parece que é tanta coisa só braçal. Não é não, querido, tem um peso espiritual nisso. Há sim uma voz profética sendo liberada de fé e de bênção. Agora eu pergunto para você: você imagina você vir aqui, nós nos reunirmos para clamar a Deus que não nos ouviria? Você já imaginou? Você acha que seria possível nós estarmos aqui celebrando 3 anos e meio dessa obra, dessa porta de livramento, dessa grande porta que o Senhor nos abriu, embora ela tenha adversários? Se o Senhor não estivesse aqui, nós não teríamos nenhuma chance. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar disso. Eu e você precisamos nos lembrar, quando a gente entra nessa porta para servir ao Senhor, que sem Ele, nem entrar por essa porta a gente entraria, quanto mais para servi-lo. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar por que nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar. Para que a nossa expressão de adoração não fique funcionalizada, para que Deus nos livre, nos guarde, nos arranque desse vício de transformá-lo num servo nosso. Ele só serve se fizer o que a gente faz. A gente vem aqui se for só para pedir. Se Ele não fizer aquilo que a gente faz, aí a gente empurra, fecha a Bíblia, não lê. Ou então nós vamos ficando tão acomodados com aquilo que Ele tem feito, que a gente também esquece que tudo veio dEle.
Inclusive era esse o contexto em que o povo de Israel estava lá. Por isso que Deus precisa despertar Isaías dessa maneira poderosa que a gente acabou de ler. Deus precisa despertar Isaías para dizer assim: você não vai ser mais do mesmo nessa nação. Você não vai ser mais do mesmo. Você não vai ser alguém que me honra com os lábios, mas me despreza com o coração. Você não vai ser alguém que está tão confiado na sua prosperidade que esqueceu do Senhor. Isso é o que estava acontecendo com a nação. Uzias tinha levado o povo de Israel e o reino de Israel aos seus melhores dias, desde Davi e Salomão. Eles estavam gozando de bem-estar, estavam muito bem, obrigada. E isso inclusive foi o que arruinou o coração de Uzias, porque ele achou que nem de Deus ele precisava mais. E aí, estava lendo o Irsby, e ele fala assim, e a coisa mais impressionante é que esse povo estava sendo apóstata, rebelde, mas continuava oferecendo seus sacrifícios. O templo judeu não parou de funcionar, embora o coração do povo não estivesse mais lá. Essa é a advertência do Senhor para nós nessa noite. Nós não temos que estar aqui reunidos sem essa presença santa, maravilhosa, poderosa do Senhor. O louvor que você presta, o serviço que você presta, o que quer que você faça, se você toca, se você canta, se você prega, se você limpa, o diácono, não importa. Seja o seu louvor individual, seja o coletivo, o que a gente faz, o que faz inclusive você ser reconhecido como cristão. Você precisa entender que não pode ser divorciado da sua consciência a respeito de quem Deus é. Por isso que Deus precisa fazer, sabe o quê? Ele precisa rasgar o céu e falar, vou falar de perto com esse Isaías, para ele não cair nesse erro, e ele não vai ser assim. Eu tenho uma necessidade, preciso de um mensageiro, mas esse mensageiro tem que ser diferente, e eu vou me revelar para ele ser diferente. É o que Deus espera fazer conosco, é o que Deus espera fazer conosco, reacender em nós a nossa consciência das razões pelas quais nós adoramos ao Senhor. E isso acontece quando nós vemos a Deus. Quando nós vemos a Deus. Amém? Quando nós vemos a Deus, assim como Isaías viu. Quando Isaías conta, ali no versículo 1 do capítulo 6, você pode voltar lá à sua Bíblia. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A primeira coisa que acontece com quem vê a Deus é que a gente recebe revelação de quem Ele é. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que está sentado no trono. Amém. Uzias não estava mais no trono, mas Deus jamais saiu do dele. Foi isso o que Isaías viu. O trono do universo não está vazio. Só há um trono sobre os céus, a terra, o universo, aquilo que vemos, o que não vemos. E esse trono está ocupado. A cruz também está vazia, mas o trono está ocupado. Aleluia! Quando eu e você vemos ao Senhor, nós enxergamos, nós reconhecemos o seu senhorio, a sua majestade. Deus se revela para Isaías, para que ele pudesse entender: eu não sou qualquer um, Isaías. Você não vai falar em nome de qualquer um. Presta atenção, esse Deus que você acha que conhece, deixa eu mostrar para você quem é. Esse Deus aqui, Isaías, é o Deus que você serve. Esse Deus aqui, Isaías, é o Deus que você vai lá no templo louvar. Esse Deus aqui, Isaías, que você está vendo, é o Deus que é digno do seu louvor e da sua adoração. O Deus assentado no trono.
No versículo 3 nós vemos os serafins adorando, santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque quem vê ao Senhor reconhece que Ele é digno. Quem vê ao Senhor reconhece que Ele é digno. Quem não gosta de música e quer ir para o céu, vai ter que ir se acostumando, porque lá tudo canta. Aleluia! É o ministério eterno dos filhos de Deus. Vai se acostumando. Mas sabe, a tradução mais literal dessa declaração trina de santo é aquele que é mais santo que a maior santidade. Aqui a gente não tem palavra para traduzir. Isaías também não tinha. Mas o fato é que quem vê ao Senhor, sabe que Ele é digno. Interessante a respeito desses seres é que eles são citados esta única vez nas Escrituras, e eles são seres relacionados à santidade de Deus. E na raiz da palavra serafim, no singular, tem uma significação de queima. Por isso também que eles são comparados, às serpentes que queimavam no deserto. Mas essa queima é uma queima diferente. Não tem a ver com a queima do fogo no altar, tem a ver com uma queima de impureza. Esses seres queimavam ao redor de Deus dia e noite, erradicando impurezas e o que tivesse de indigno, por causa da grandeza da santidade de Deus. Tudo no céu louva a Deus, ao Espírito e ao Cordeiro. É só ler Apocalipse e a gente vai ver. Tudo canta, na verdade, na terra. O salmista diz que até as montanhas saltam de alegria. Até as montanhas saltam. Tem irmão que não consegue, né? Aleluia. Amém. Mas glória a Deus. Eu gostei muito, Jordano. Entendeu? É isso aí. Até as montanhas saltam, amém. Irmão, hashtag fica a dica, né? Aleluia. O universo dá testemunho da sabedoria e da grandeza de Deus. Só se recusa a adorá-lo quem ainda não viu, porque quem vê adora. Quem vê o Senhor recebe consciência da sua própria condição. Quando Isaías grita: ai de mim, eu vou morrer. Ele faz isso antes de proferir todos os outros ais da sua mensagem profética para a nação de Israel. Sabe, queridos, quando nós vemos a Deus, isso também faz com que nós entendamos quem Ele realmente é, mas também quem realmente nós somos. Quando nós vemos a Deus, Deus coloca as coisas no lugar. Ele no lugar dele e a gente no nosso. Entende? Quando nós vemos a Deus, nós enxergamos com absoluta clareza o tamanho da graça dele. O tamanho da graça dele. Diante de Deus, nós entendemos com muito mais clareza que a gente não merecia aquilo que nós temos recebido. Queridos, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte. Foi assim que nós fomos encontrados, resgatados. E aí, de perdidos, nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E isso é infinitamente mais do que o que a gente merecia. Só essa razão já seria suficiente para a gente se constranger em adorá-lo e servi-lo, em andar com Ele. Só quem reconhece quem é, inclusive, é quem recebe redenção, porque não existe operação da redenção de Deus sem profundo arrependimento e consciência do nosso estado caído de pecado. Mas aquele que entendeu de onde Deus o tirou, esse tem condições de adorar. Aleluia. Você sabe de onde Deus tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu também o louvo por isso. E eu queria que você ficasse de pé agora. A última coisa que Isaías faz aqui, é responder a Deus. É interessante que
que há no versículo 8 a expressão assim: depois disso, depois de ver ao Senhor, depois de entender quem Ele é, depois de saber quem Ele pessoalmente era. Então, só depois de ser limpo, de ser redimido, então aí Isaías consegue ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem um dia ouviu, conheceu, se reconheceu e foi limpo por Ele. Aleluia. Isaías pôde ouvir a necessidade, se é que a gente pode chamar assim, a necessidade do céu, e respondeu a ela. Há quem pense que quando serve, faz um favor. Deixa eu te dizer, querida, a gente faz favor para o outro, para um aqui entre nós, a gente cobre, né, as escalas um do outro, ajuda um ao outro, socorre um ao outro. Para Deus não tem jeito de fazer favor. Nós somos eternos devedores privilegiados. É assim que eu nos considero. Devedores por causa da nossa condição, privilegiados porque Ele não precisava de nós, e ainda assim Ele que tem as miríades de anjos cantando, sabe o que Ele está fazendo agora? Ele está parando para ver o que está acontecendo ali na De Família. Espera aí, tem um pessoal ali, ó. Aleluia! Tem um pessoal que se reuniu especialmente para me adorar, para expressar sua adoração com louvores. Tem um pessoal ali que resolveu se reunir para me agradecer pela minha bondade. Sabe, se você um dia ouviu a voz do Senhor e por isso tem servido a Ele, seja de que maneira for, quero te dizer, você o está adorando. Não desanime, não pare, não retroceda, não baixe a qualidade, não baixe o sarrafo daquilo que você tem feito. Deus é digno. Deixa Ele renovar na sua mente, na sua consciência, quem Ele é, seu poder, sua grandeza, sua majestade. E vai ser impossível você ficar parado. Vai ser impossível. Ou você prostra, cai de joelho, você também se levanta e serve, responde à necessidade divina. Você abre a sua boca para a mensagem do Deus que você viu, conheceu, te resgatou, te limpou, te considerou fiel e te deu dons, talentos para você negociar. Oh, nessa noite, em nome de Jesus, a minha oração é que a glória de Deus venha com peso sobre nós aqui, que nós o vejamos, que você veja Deus, que Deus restaure em você, que Deus restaure em você pessoalmente o altar de adoração que talvez esteja caído, prejudicado pelas intempéries da vida, né? Às vezes as fraquezas, as ansiedades, as dificuldades que enfrentamos, ou talvez até o nosso sucesso, a nossa prosperidade, estreitam a nossa visão de Deus. Mas quando Deus se revela para nós, quando nós o encontramos nessa palavra, meu querido, então essa visão é ampliada e nós temos condições não apenas de permanecer de pé, mas de pé com as nossas mãos levantadas para Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Aleluia. Os anjos Aquele que é o Criador, em
tudo é para ti. Por Ele nós Tua é vivemos e a nos movemos, glória. existimos. Tudo, a minha família existe por causa Tu és dele. digno Você de está aqui por causa tudo. dele. Eu estou aqui por causa dele. Tu és digno de tudo. Reconheça. Pois tudo vem de ti e tudo Pois é ele é sua para alma. ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. nossa Nós te exaltamos, nós reconhecemos, ó Deus, quem tu és. Nós reconhecemos quem somos. E é por isso que nós te rendemos glória, te rendemos graça. Arranca as escamas dos nossos olhos, dos nossos corações essa noite. Arranca as escamas da religiosidade, da frieza, da dureza. Senhor, que haja um fogo queimando Dia e nessa noite igreja. suba de nossa Nessa igreja, que não cesse, que não pare. Dia e noite Senhor, suba continue de nossa adoração. Dia e noite suba 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 de nossa adoração. Aqui nessa noite, Dia e noite suba de nossa adoração. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. só as nossas Tua vozes agora. é a Tu és digno, só as nossas vozes. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Com toda a sua voz, Pois tudo vem de ti tudo vem. e tudo é para ti. Tu É. Mais uma vez, tu és digno, tu és digno. Tu és digno És digno de tudo, de tudo. Oh, Senhor, de tudo. do que somos, do que viemos a ser, tu és digno. Vem de ti. Aleluia. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. 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 Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Oh, ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.